Hebreus capítulo 11. Em nome de Jesus, eu quero, na direção do Espírito Santo de Deus, na graça do Senhor, ministrar uma palavra, irmãos, que traga esperança ao nosso coração nessa noite. Eu não tinha percebido que o versículo que eu citei sobre que a fé é a convicção daquilo que não se vê, está aqui no capítulo 11, que é onde nós vamos basear a nossa ministração essa noite. Glória a Deus, realmente foi providência do Senhor. Então olha no versículo 1, que diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a plena convicção das coisas que não vemos. Repita comigo: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se você espera por algo, é porque você ainda não consegue ver esse algo. Aquilo que você vê, você não vai esperar mais. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a plena convicção de coisas que nós não vemos. Se você vê, não é necessário fé. Se você consegue visualizar, ver com seus olhos, se você consegue se firmar porque está vendo, se você consegue ter esperança porque está vendo, isso não é fé. Porque a fé, ela se baseia nesses dois princípios. É a certeza daquilo que esperamos. Eu vou te dizer uma das coisas que eu espero. Eu espero, por exemplo, a ressurreição do corpo. Eu espero, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, que todos aqueles que morreram em Cristo um dia e os que vão morrer nos anos que se seguirão em Cristo, ou seja, morrer em Cristo, o que significa morrer em Cristo? Significa morrer crendo em Cristo. Antes de morrer, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se converteu ao Senhor, você abandonou um caminho de pecado, de iniquidade, você abandonou um caminho longe do Senhor e você se converteu ao Senhor, você creu em Jesus. Então quando você morrer, você vai morrer em Cristo. E uma das coisas que eu espero é a ressurreição do corpo. 1 Coríntios capítulo 15 fala de um corpo que o Senhor nos dará na ressurreição. Um corpo que não mais estará sujeito a doenças, não estará mais sujeito a debilidades, não estará mais sujeito a fraquezas. Um corpo perfeito, isso é uma das coisas que eu espero. Eu espero um dia ver Jesus face a face. Eu espero um dia, irmãos, viver num mundo aonde não há corrupção, aonde não há crime, aonde não há a ideologia de gênero, aonde não há a perversão da família. Eu espero um dia, irmãos, viver num mundo aonde haverá paz e prosperidade de fato. Que mundo é esse, pastor? O novo céu e a nova terra que o Senhor Jesus disse que traria, que faria novamente. Apocalipse capítulo 21. Vi então novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e tudo se fez novo.
Não há mais pranto, não há mais morte, não há mais luto, não há mais dor, não há mais sofrimento, porque as primeiras coisas já se passaram, tudo se fez novo. Eu espero isso, irmãos. Eu espero isso. Eu espero, irmãos, o arrebatamento da igreja. Eu espero, irmãos, que vá se cumprir o que está escrito lá em Mateus, no capítulo 24, Apocalipse, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu espero essas coisas, irmãos. Eu espero isso, mas eu não consigo vê-las ainda. Então isso é fé. E eu não só consigo, irmãos, eu não apenas não consigo vê-las, mas espero por isso, como eu tenho, irmãos, plena convicção de que essas coisas vão acontecer. Eu tenho plena convicção de que essas coisas vão acontecer. A ressurreição do corpo, novo céu e nova terra, arrebatamento da igreja. Eu tenho plena convicção. Vocês estão olhando para um homem que tem plena convicção das coisas que a palavra de Deus diz, independente da opinião que as pessoas têm sobre a Bíblia. Não importa para mim a opinião que eles têm sobre a Bíblia. A Bíblia para mim, irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Foi escrita por homens. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Papel aceita tudo. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus revelada para nós, irmãos. E todas as promessas do Senhor, que o Senhor preparou para nós, que o Senhor fez para nós, estão aqui na Bíblia Sagrada, irmãos. E eu tenho plena convicção de que essas coisas vão acontecer no seu devido tempo. Ainda que eu não veja essas coisas, isso é fé. Eu nunca vi Jesus. Já pedi várias vezes para que ele viesse conversar comigo. Pedi em oração: Senhor, o senhor não quer dar um pulinho aqui não para a gente conversar? Mas eu nunca vi Jesus. Mas eu tenho plena convicção que ele é o Filho de Deus, que foi enviado à terra para pagar o preço pelos nossos pecados, por isso que ele morreu. Eu tenho plena convicção, irmãos, de que Jesus não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo, irmãos, reina no mundo espiritual e vai voltar para levar a sua igreja, irmãos. Eu creio, irmãos, que em Jesus os meus pecados estão perdoados, irmãos, e há uma nova vida. Eu creio, irmãos, que antes de Cristo eu era alguém perdido. Por mais que eu fosse bom, mas eu era alguém perdido sem o Senhor. Mas lá em 2 Coríntios capítulo 5, diz, não sei se é capítulo 5, esqueci o capítulo, diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, irmãos. Apesar de muitas vezes agir como uma velha criatura. Isso é fé. E nós precisamos, irmãos, aprender a batalhar pela nossa fé. Nós precisamos, irmãos, aprender a guardar a nossa fé. Independente, irmãos, dos males que sobrevirão ao mundo, irmãos, independente do dia mau que nós temos que enfrentar muitas vezes sem querer, irmãos. Independente do dia mau pelo qual nós passamos, às vezes porque erramos, ou às vezes porque simplesmente essas coisas acontecem com quem está aqui. Irmãos, eu preciso aprender a guardar a minha fé e fixar os meus olhos naquilo que não se vê. Porque tudo isso que vocês estão vendo aqui, tudo, irmãos, é transitório e é passageiro. Olha aí, no capítulo 11 ainda de Hebreus, preste bastante atenção nessa história, versículo 8,
Continuando falando sobre fé, a palavra de Deus diz assim: pela fé, olha, pela fé, se você não entender isso, e se isso não fixar no seu entendimento, na sua mente, você não vai conseguir perceber a grandiosidade daquilo que Abraão fez. Porque foi pela fé. Presta atenção, olha aqui para mim. Pela fé, certeza do que não via, convicção daquilo que esperava, ou certeza daquilo que esperava, convicção daquilo que ele não poderia ver ainda. Então ele diz o texto aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz assim: pela fé, repete comigo, pela fé, bem forte, pela fé, diz assim, repete assim comigo, ele não via, mas tinha certeza. Ele esperava, ainda não via, mas tinha plena convicção. Então, pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu. É Jesus. Ele obedeceu. Pela fé, ele não via nada, mas ele esperava, porque Deus falou para ele. O texto aqui vai mostrar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele não sabia para onde Deus o tinha chamado. Ele não conhecia essa terra. Ele nunca tinha visualizado essa terra, muito provável Abraão nunca tinha passado por essa terra, para onde o Senhor o havia mandado. Ele não conhecia, irmãos, ele não sabia, mas pela fé ele obedeceu e se dirigiu a uma terra que ele receberia por herança. O que o texto diz? Embora não soubesse para onde estava indo. Ele não sabia. Querido, presta atenção, fé não é ter todas as respostas. Eu só posso definir fé da maneira como a Bíblia define fé. É a certeza do que eu espero, é a plena convicção de fatos que eu ainda não vejo. Então ele diz assim, pela fé, olha só, de novo, pela fé, no versículo 8, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas, bem como Isaac e Jacó, que são os filhos dele, a descendência dele, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, presta atenção, quando nós aprendemos a andar pela fé, a guardar a fé, a batalhar pela fé, essa fé vai levar você a enxergar além do natural, irmãos. Além do natural. Irmãos, a vida que espera por nós não é essa daqui. A prosperidade, irmãos, que esse mundo pode dar, não é essa que foi preparada por Deus para nós, irmãos. Apesar de Deus ter prometido uma terra para Abraão, e que daria essa terra para Abraão como herança para ele e para a descendência, como de fato o Senhor deu, irmãos, a fé levou Abraão a fixar os olhos e a colocar sua esperança, presta atenção nisso, não naquilo que Deus tinha prometido para esse mundo, mas naquilo que Deus tinha prometido para a eternidade. Por isso que o texto diz que ele esperava uma cidade alicerçada em Deus. O texto diz aqui, versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa, quanto de nossa vida, quanto de nosso
tempo e quanto de nosso esforço tem sido empreendido aqui nesse mundo, aqui nessa vida, e nós temos vivido aqui, irmãos, como se fôssemos passar a eternidade aqui, como se aqui fosse a promessa de Deus, como se aqui fosse a herança do Senhor, como se aqui fosse o paraíso. Irmãos, aqui não é a promessa de Deus, aqui não é o paraíso, irmãos, aqui não é o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós, nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu preciso, gostei dessa, eu preciso, irmãos, aprender a tirar os meus olhos desse mundo e enxergar além, enxergar o sobrenatural do Senhor, irmãos. Você está lutando por uma casa, faz bem, é bom ter uma casa. Você está lutando por uma formação, faz bem, é bom ter uma formação. Você está lutando por um bom salário, faz bem, é bom ter um bom salário. Você está lutando por uma estabilidade financeira, faz bem, é bom ter uma estabilidade financeira. Está lutando por uma aposentadoria, faz bem, é bom ter uma aposentadoria. Só que a aposentadoria não é a promessa de Deus para você, a formação não é a promessa de Deus para você, a casa não é a promessa de Deus para você, um casamento não é a promessa de Deus para você, filhos não são promessas de Deus para você. Entenda, estou falando de promessas eternas. Porque a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. E a palavra de Deus diz que quem encontra uma esposa, como eu encontrei a minha, encontra um tesouro muito precioso. E eu sou o homem mais rico do mundo por causa da esposa que Jesus me deu. Mas quando eu falo, irmãos, que um casamento não é a promessa de Deus para você, eu não estou falando de uma promessa terrena, eu estou falando de uma promessa eterna, que nunca vai passar. Quando eu me casei com a minha esposa, irmãos, o pastor fez uma pergunta que é engraçada. Ele me perguntou o seguinte: se eu prometia ser fiel à minha esposa, até que a morte nos separasse. E eu disse, sim, é claro. Fez a mesma pergunta para ela, sim, é claro, ela disse. Então a morte pode separar a gente. Eu quero que você pense nisso. A morte pode separar. Eu quero que você pense que por mais que você tenha lutado pelas coisas que você ama, um dia isso vai acabar. E a minha pergunta para você é, compensa todo o esforço que nós temos feito? Porque a promessa de Deus, da herança eterna que Ele tem para nós, é uma promessa, irmãos, e é uma herança que jamais vai se acabar. Quando o Senhor Jesus fala de uma cidade, irmãos, Ele está falando de uma cidade, irmãos, aonde não haverá morte, aonde não haverá dor, aonde não haverá pranto, aonde não haverá luto, aonde não haverá separação. Irmãos, em nome de Jesus, eu exorto a vocês, vamos batalhar por aquilo que é eterno, irmãos. Vamos batalhar por aquilo que não vai perecer, irmãos. Ainda que aqui nós temos que trabalhar para defender o pão, trabalhar por um salário melhor, trabalhar por uma casa, não há nenhum problema nisso. Mas o problema, irmãos, é quando o meu coração se coloca nessas coisas, eu fico preso aqui e começo a viver como se a vida fosse apenas isso aqui. A vida não é isso aqui não, irmãos. Há muito mais, irmãos. Há muito mais, irmãos. Há muito mais. Aleluia. Olha aí, Apocalipse capítulo 21. Olha aí Apocalipse capítulo 21. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai encher nosso coração de esperança nessa noite, irmãos. Há muito mais do que tudo isso aqui, irmãos, que nós vivemos. Apocalipse capítulo 21. Veja, irmãos, que extraordinário. O texto diz assim. Desculpe. Então vi novos céus
e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora a habitação de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as primeiras coisas já se passaram. Versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho plena convicção do que está escrito aqui, irmãos. Olha o capítulo 22. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Falando, irmãos, da nova cidade, que nós lemos aqui no capítulo 21. Aqui você vai ter um vislumbre do que vai ser lá. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Aleluia! Versículo 6, o anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Fé se baseia naquilo que não se vê, mas no que é verdade. Então não creia na mentira. Não coloque seu coração. Não comece a esperar por aquilo que não vai acontecer. E a certeza que você tem, que você coloca a sua fé e a sua confiança em algo que de fato virá, é a palavra de Deus. Se firme nela, e você não vai se decepcionar. Olha aqui, irmãos. Vamos ler, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, irmãos. Eu amo ler a Bíblia, irmãos. 1 Tessalonicenses, volta aí algumas páginas da sua Bíblia. Volta aí, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. É só você voltar aí, vai voltando. Você vai achar, voltando Tiago, você vai achar Hebreus. Aí você vai achar 2 Timóteo, 1 Timóteo, aí você vai achar 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é o nosso texto. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quem é esse que dorme aqui nesse texto? Irmãos, esses que dormem aqui, que falam o texto, são mortos. São os crentes que morreram. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer, de não saber. É isso que é ignorância. Ele está dizendo assim: eu não quero que vocês fiquem sem saber com respeito aos que já morreram, aos crentes que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com Ele, aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem.
Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. É nisso, irmãos, que nós devemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança. Irmãos, a vida é muito mais do que trabalhar, juntar dinheiro, adquirir patrimônio e se aposentar. Pronto, falei. A vida é muito mais do que ter um bom emprego e ganhar dinheiro, irmãos. A vida é muito mais, irmãos, do que aquilo que esse mundo tenta colocar na nossa vida. É muito mais do que aquilo que é comum, irmãos, a esse mundo. Não é isso, irmãos, que deve alegrar o meu coração. Olha, irmãos, quando os apóstolos foram enviados por Jesus para pregar o evangelho nos vilarejos, e Jesus deu a eles autoridade para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para curar enfermos. E talvez, irmãos, era a primeira vez que eles estavam indo ali. Do que eu estou falando agora? De ministério. Eu estou falando de ministério, eu estou falando de dom de Deus que é dado para nós, que somos igreja. Vocês já expulsaram um demônio? Já? Quem aqui já expulsou demônio? Deixa eu ver, levanta a mão. Pouca gente, né? É feio, não é? Não é, Josias? É feio, irmãos, é feio, o trem é feio. O trem é feio. Mas é extraordinário, irmãos, quando você dá a ordem em nome de Jesus e o bicho vai embora. É extraordinário. Irmãos, dá uma alegria extraordinária na gente. Então eles saíram, irmãos, para poder pregar o evangelho, irmãos, e começaram a curar pessoas. E aí caía gente endemoniada, irmãos, e eles expulsavam os demônios. Então eles voltam, irmãos, com uma alegria tremenda para Jesus, irmãos. Eles voltam com alegria tremenda para Jesus. Jesus, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aí Jesus falou assim: o que deve alegrar vocês, o que deve alegrar vocês não é o fato dos demônios se submeterem a vocês em meu nome, mas é o fato dos nomes de vocês estarem escritos no livro da vida no céu. Irmãos, que bênção, irmãos. Que alegria, irmãos. Que alegria, irmãos. Irmãos, o dom de expulsar demônio um dia vai passar. O dom de línguas vai passar. Vai passar, irmãos. Vai passar quando? Quando você morrer, vai passar. Acabou. Para você, acabou. Um dia, irmãos, tudo isso vai passar. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que seremos completamente realizados se tivermos um ministério extraordinário. O ministério é importante, sim, se você tem um chamado de Deus. Ganhar almas para Jesus é importante, sim. Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho até os confins da terra. E nós temos feito isso, irmãos. É uma responsabilidade que Ele nos deu. Mas presta atenção, irmãos, que a fonte da nossa alegria não é um ministério bem sucedido. Viu, pastor Rodrigo? A fonte da nossa alegria não deve ser um culto quando a igreja canta e adora e dá unção. Sabe qual que deve ser a nossa alegria? É porque o seu nome, o nome de vocês, o nome de vocês está escrito no livro da vida, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que deve ser a fonte da nossa alegria. A fonte da nossa alegria deve ser as coisas eternas. Aquilo que esperamos. Aquilo que nós não vemos. E eu digo a vocês que nós precisamos lutar, irmãos, para que circunstâncias e situações desse mundo não sejam a fonte da nossa tristeza. Porque ainda que coisas ruins possam acontecer conosco,
nós precisamos lembrar que um dia nós ficaremos livres disso tudo. E o nosso nome está escrito no livro da vida. E é para lá que a gente vai, irmãos. Volta lá em Hebreus. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Eu amo ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Aqui em Hebreus capítulo 11. Vamos continuar lendo aqui. Hebreus capítulo 11. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo, vamos para o versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 11, Hebreus 11, 11, diz assim, ó. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, ou seja, era bem velhinha, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por que eu posso crer nas promessas de Deus? Porque quem fez a promessa é fiel. Eu posso prometer algo para você, e por ser um homem de Deus, e tentar ter um caráter aprovado, que eu tento todos os dias ter, mas por alguma falha ou impossibilidade minha, ou alguma coisa que sai do meu controle, eu posso não cumprir a promessa com você. Aí o que vai acontecer? Eu vou te pedir perdão, mas eu não vou conseguir cumprir a promessa que eu fiz para você. Porque eu sou homem, irmãos, eu falho e você também. Agora Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e não é homem para que se arrependa e volte atrás naquilo que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A nossa fé, irmãos, ela precisa estar baseada no fato de que quem fez a promessa é fiel. Ele não mente. Então, no versículo 12, diz assim, de Hebreus capítulo 11, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora, presta atenção aqui no versículo 13, que diz assim, todos eles viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Você percebeu? Viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Mas parece que o negócio não deu certo. O que o texto está dizendo não é que a fé que eles exerceram e guardaram e batalharam por ela durante toda a vida, falhou. Não, irmãos. Porque o que havia sido prometido não era para essa vida, mas era para a eternidade. E aí você vai ler aqui agora, ó. Versículo 13, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, presta atenção agora no 14. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Mas se estivessem pensando naquela de onde saíram, quer dizer, da cidade de onde saíram, da terra de onde saíram, da terra de onde Abraão saiu quando Deus chamou ele, se estivessem pensando naquela de onde eles saíram, eles teriam a oportunidade de voltar. Então, eles não estavam pensando na pátria que eles deixaram para trás. Você consegue compreender aonde a fé ela nos leva, irmãos? Irmãos, tem pessoas que têm fé
que vão enriquecer. Tanto que está cheio de igrejas pregando isso aí. Como se a igreja fosse uma empresa, um empreendimento. E você vem dar o seu dízimo, dar a sua oferta, que você vai dar oferta para a igreja. Né? Eu pensei até em começar a enxugar meu suor com a toalhinha e vender a R$30. Está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, a fé, ela não leva você a esperar o que é desse mundo, mas ela leva você a esperar o que está por vir na eternidade. Tudo que nós planejamos aqui, irmãos, tudo que nós desejamos aqui, tudo que nós desejamos para esse mundo, irmãos, seja de paz, ou de bênçãos materiais, de bens. Não estou dizendo que é errado você desejar isso. Não estou dizendo. Mas tudo o que nós desejamos aqui, irmãos, não se compara ao que está preparado para nós na eternidade. E para você conseguir guardar a sua fé, você precisa se firmar nisso. Então ele diz assim, olha, versículo 13, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, olha aqui, irmãos, olha o que eu falei para vocês. O que eu disse para vocês? Versículo 16, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia.